perseverança. Perseverança é algo que vem do Senhor. E o Senhor nos incita e nos desafia a isso. Em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, o apóstolo diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar-te por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que sejais perfeitos, em nada deficientes. Estabelecemos algo. Se nós tomamos decisões, fazemos escolhas, mas não perseveramos até o final, é certo que não vai adiantar nada. Perseverança vai te levar até conquistar aquilo que você almejou em Deus, ou aquilo que faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Perseverei até o final, fui até o final e conquistei aquilo para o qual eu fui conquistar. Sem perseverança, nós não vamos conquistar nada. Mas nem sempre conseguimos ser perseverantes. Vou te falar, o diabo sabe a importância da perseverança na vida de um cristão, e ele ataca profundamente esse quesito nas nossas vidas. Existe um processo que o diabo estabelece para tirar a sua perseverança e fazer você desistir no meio do caminho. Se nós entendermos esse processo, nada melhor do que ver um exemplo dentro da Bíblia de uma história, de algo que aconteceu, onde esse processo fica claríssimo. Melhor ainda se a pessoa foi até o final e permaneceu fiel e perseverou e conquistou. Isso para você é muito importante que você entenda que o diabo vai trabalhar contra isso. Quer dizer, ele preparou um processo para fazer você desistir dos seus alvos. O segundo livro de Reis, capítulo 5, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. A partir do verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dar, que este envie a mim um homem para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu, sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, os de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: se houvesse dito o profeta alguma coisa, de caso não a farias, quanto mais já que apenas te diz: lava-te. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, não ao Senhor. Isto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. É quando o diabo te mostra isso de uma forma poderosa. Deus está trabalhando, mas o diabo também. E o diabo te mostra aquilo de uma forma completamente diferente da forma como Deus mostra. A forma como o diabo mostra, às vezes gera no seu coração repulsa de você mesmo, ou faz você se isolar mais ainda, ou pior, existe um processo. A primeira etapa é mostrando e trabalhando em cima da sua vida nas suas debilidades, falando que não é possível você se tornar ou continuar sendo um guerreiro com essa debilidade. É aí que o diabo vai falar para você: não tem jeito para você. Para outros tem, mas não para você. Olha, você tem leve. Isso é o que o diabo vai fazer. Infelizmente muitos param, mas aqueles que fizerem como Naamã, liberar do seu coração uma fé na palavra de Deus, fé no Senhor Jesus, com certeza absoluta ele vai avançar e vai ser curado em nome de Jesus. Sabe, se
Se você tem problema, fé, de uma forma simples. Creia. Isso vai te levar para a próxima etapa. Pensa você que isso tão somente. Então a primeira etapa é vencer a dúvida, vencer a insegurança quando você descobre que tem um problema. Então veja, agora a segunda etapa. Naamã venceu a primeira, a caminho de ser curado, continuar sendo o guerreiro que era e vencendo todas as lutas em que ele entrava. A caminho disso, ele venceu a primeira etapa. Venceu gerando fé, não aceitando aquele problema, não aceitando aquela debilidade, ainda que fosse realidade na vida dele. Mas ele falou, é possível eu ser curado. Agora, o segundo momento, diria assim, a artimanha do diabo para fazer você desistir é que depois que você passa pela primeira etapa, muitos infelizmente ficam na primeira, mas na segunda, o que acontece? A menina falou pro Naamã, falou para a esposa dele, se Naamã estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado. Naamã foi atrás, mas onde ele foi primeiro? Ele foi atrás do rei. Sabe, a segunda etapa para nos fazer desistir é quando o diabo gera um erro de rota nas nossas vidas. Esse é o caminho que Deus nos deu, e eu vou atrás para conseguir a minha cura. Só que no meio do caminho eu dou uma desviada e procuro a pessoa errada. Eu vou no lugar errado, e nesse lugar errado, com certeza absoluta, eu não vou ser curado. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso. Vamos pegar a partir do verso 5. Respondeu o rei da Síria. Então Naamã, tendo fé, a menina falou, gerou fé no coração dele. Ele foi na autoridade sobre a vida dele e falou, olha, eu vou ser curado, você me libera para me buscar a minha cura? O rei dele falou, sim, vai embora. E aí, então respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã era um homem de fé. Ao invés de procurar o profeta, como a menina disse, procurou em primeiro lugar o rei. E eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que você procurar para resolver o seu problema algo natural, vai haver duas consequências e desespero. Às vezes você ainda não foi para frente porque você está nessa parte, mas por que está aí? Procurou o rei, o natural. Muitos ficam por aí. Você imaginava que seria de uma outra forma. Nós temos muita dificuldade em entendermos a simplicidade do Senhor. A simplicidade de Deus é loucura para nós. Quando a gente imagina como seria, mas quando Deus fala algo, é só isso, e a maioria para e entende como loucura falar. É possível isso. Não entendemos a graça de Deus. O profeta falou para ele fazer algo, mas ele imaginava que tinha que ser de outra forma. Aí começa a guerra da sua carne, do seu entendimento, da sua sabedoria, das suas experiências com a palavra de Deus. E muitos de nós reputa a palavra de Deus. Não queremos saber da palavra de Deus, que é loucura. Esse negócio de graça não existe. Eu tenho que pagar alguma coisa. E aonde aí? Ele iria. Porque aí estava conquistando algo por merecimento. Nós temos dificuldade em entender o que é a graça do Senhor. Nós temos dificuldade em obedecer. Ali ficou claramente a dificuldade de Naamã, ainda que era um homem de fé, ainda que tinha, ajustava a sua rota para conquistar o que queria, mas era um homem que tinha dificuldade de obedecer. O profeta falou, vai no Jordão, entra 7 vezes, desce lá, você vai ser curado. Fala, isso parece besteira. Às vezes Deus te fala algumas coisas que você pensa que é besteira também. Aí o Senhor fala para você, e não vai adiantar nada. Ou às vezes o Senhor fala, não, anda uma segunda milha. Não aceitamos a direção. Fala, corta essa amizade. Às vezes você está pensando que vai resolver o seu problema dessa forma. Tem paralítico correndo, tem morto ressuscitando, então vou lá porque eu vou ser livre do meu problema. Só que a palavra de cura o profeta nem apareceu para falar com ele. Só deu um recado, algo simples, objetivo. Falou, mas peraí, cadê o frisson? Colocou as mãos sobre mim, eu não tremi, não voei, não vi fogo, não vi bola, anjos. E aí? Então não aconteceu nada. Que Naamã ali discutindo e falando para a comitiva dele. Eu esperava que esse homem viesse voando, mas o homem nem foi. Mandou um recado. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Sabe, Abana e Farfar é nome de 2 rios da Síria. Abana significa perene e Farfar rápido. Então na verdade o que é que Naamã queria? Ele queria a cura dele fosse rápida, mas no limite da segurança dele. Queria, bom, já que é para tomar banho no rio, então eu vou tomar banho nos meus rios. Ou seja, não vou sair do meu natural, não vou sair daquilo que eu conheço, não vou sair das minhas experiências e mais. Vai ser muito. Mas acontece que Deus quer te curar completamente. Aí você vem, não fez rapidamente do jeito que você pensava, você vira as costas e vai embora. É o Naamã. Naamã chegou ali e ele imaginava algo. E Deus não fez do jeito que ele. Às vezes você vem na igreja e espera algo de uma determinada forma. Deus não quer fazer assim. Ele é Deus, não somos nós. Tem pessoas que querem controlar o Espírito Santo até Deus, e se possível mandavam uma cartinha para você, seus pais assim, não esqueça disso, faz assim, cuidado com isso, viu Deus? Tem muita gente que ora às vezes dessa forma. Muitos oram pelo cônjuge, aí depois começa a acontecer alguma coisa, Deus para, mas Deus fala, mas agora eu estou trabalhando.
Você não orou e não pediu? O que é que Naamã pensava? Eu descer num rio lamacento igual esse Jordão, que os outros rios eram bem melhor, eu vou entrar lá 7 vezes, e se não acontecer? Eu vou fazer papel de ridículo na frente de todo o meu exército aqui, todos os meus oficiais vão ver isso. O que vai ser de mim depois? Isso é a guerra da carne com o Espírito de Deus. É Deus querendo fazer e a carne resistir, porque está debaixo de valores naturais. Essa é a parte mais difícil de nós perseverarmos, porque aí a maioria de nós morremos aí. A maioria não quer aceitar aquilo que Deus deu como direção. Às vezes o Senhor falou, faça isso, mas não, isso é demais. Não era assim que eu esperava. Você é perfeito como Jesus, mas tribulação não, orar não, sabe? Nessa hora, foi a hora que Naamã mais foi testado. Não dá. Não aconteceu do jeito que eu queria. Naamã aqui quase foi reprovado. E às vezes pode ser que você nadou e está morrendo na praia. Deus falou, está fazendo, mas não é bem do jeito que você queria. Nessa hora, que nós já passamos a primeira etapa, com fé no Senhor. A fé simples. Passamos a segunda etapa, ajustamos a nossa vida. Tinha lá a rota estava errada e nós pegamos a rota certa, ajustamos. Mas aí a hora que chega no confronto com Deus, não faz do jeito que você estava pensando. E aí entra a comitiva de Naamã. E a comitiva aqui aponta para a igreja, para a célula, para o discipulado, para falar, para com isso. Olha o que seja, a parte, os enviados de Deus para te parar. Mas rapaz, você sabe que está errado. Não faça isso. Deus não disse para você fazer isso? Não, mas isso não vai dar certo. Mas faz. Não fez. Faça com o coração completamente aberto. Abre o coração para o Senhor. Muda essa atitude. Corta essa da sua vida. Deus não disse. Ouviu aqueles que Deus colocou do lado. E mais, quem foi que ele ouviu? Não foi alguém superior a ele, não. A comitiva, todos ali, todos eram abaixo dele em termos de função. Eles me ajudaram nas vitórias. Por que eu não posso ouvir? Precisou da comitiva. Nessa hora ele precisou de apoio. Nessa hora ele precisou de mais do que ele não tinha. A comitiva ofereceu. Senhor, para que isso? Vem até aqui. Por que não conclui? Por que não termina? Que apenas te diz lá. Aqui é a igreja ensinando o que para Naamã? Graça. Não é mérito humano. O que os oficiais falaram? Nós te conhecemos. Se ele falasse que era para você matar 10 leões, você ia trazer aqui o couro dos 10 leões. Você ia achar, agora eu fiz por merecer. Mas olha o que eles falaram. O que o homem de Deus falou? Desce só na água e limpa-te. Só isso, lava-te. Você vai ficar curado. A comitiva é aqueles que não estão leprosos. Aqueles que estão curados. Talvez tenham outros problemas, mas não tem a lepra. Vencer. Sabe, Naamã teve um mérito, sim, de ouvir a comitiva. Essa é a forma de você não desistir nesse momento. Era o final, só bastava cumprir. Deus nos colocou num corpo para andarmos juntos, ouvirmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Se você não é perseverante, pode olhar. Você está andando sozinho. Quem anda acompanhar, ele continua. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é difícil de romper. A Bíblia fala que andar 2 é melhor do que 1, porque se um cai, o outro ajuda. Isso é vida cristã. Naamã só foi até o final por conta da igreja. Só foi curado por causa da igreja. A lepra foi o que apareceu, mas tinha um monte de coisas dentro daquele homem que precisava de cura. Era soberbo, era idólatra. Mas 7 é algo perfeito. Então era um banho perfeito na água, palavra de Deus. E Jordão significa aquele que desce. Sabe quem é que a Bíblia fala que desceu? Depois subiu. Jesus, levantado e glorificado, está acima de toda a potestade, de todo o reino, de tudo que existe nessa terra e nos céus. E ganhareis a vossa alma.